Eu sempre falo, o meu trabalho veio da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Isso sempre, né? A gente escuta muitas pessoas falarem isso, né? Que, mas o seu trabalho, teve influência, por exemplo, o surf, o que influenciou a tua vida, né? Tudo, profissional, né? em tudo, né? Tudo. Pois é, comigo foi a mesma coisa, porque a gente, naquela época, por exemplo, a gente ficava ali, nadava em volta ali da Pedra do Arpoador. Entrava no diabo, nadava, né? Futebol de pranaria fofa, aquelas barra paralela lá no final. Então, isso teve uma influência muito grande. Quando eu fui fazer educação física em 77, eu cursei a Gama Filho. A Gama Filho? Que a Gama Filho foi a melhor escola de educação física na época. Os grandes pensadores da educação física... Vieram de lá? Eram de lá. Os doutores, os mestres ali, Tubino, Darcimires, Roberto Pavel. Só, cara, os mestres mesmo. E eu fui aluno desses caras diretamente, entendeu? Então, ali eles estimulavam essa coisa do movimento natural. Não tinha musculação, né? Lembra? Não existia academia. Isso foi muito... Outra era, né? Veio muito tempo depois. Então, essa influência para mim foi muito importante. E eu sempre gostei dessa vida assim, ao ar livre. Né? E eu, quando comecei exatamente na educação física em 77, foi quando eu comecei preparação física para surf e para jiu-jitsu. Então, o surf veio antes de tudo na minha vida. Foi através do surf que eu conheci o Hollis. Hollis. Esteve aqui já gravando? Não, Hollis Grace, que faleceu, que foi meu mestre. Você conheceu o Hollis também? Claro, foi uma Saquarema juntos, entendeu? Ia muito Saquarema, a esposa dele, a Ângela, né? A Ângela. Eu conheci o Hollis no Peru em 75, numa trip de surf. Ah, é? Aí ele me convidou para treinar. E aí eu fui um dos primeiros ali do Arpoador que fez essa ligação do surf com o jiu-jitsu, que aí foi o Fábio Santos. Eu levei o Malibu, levei aquela galera toda, porque a galera do surf, o Renan Pitangui também, nosso querido amigo, nosso irmão, né? Um alô aí pro Renan, esse daí já foi lá. Já partiu, né, cara? Mas mora no nosso coração sempre, né? E o Renan também já conhecia, então ele indicou o Hollis para morar numa casa. Quando eu encontrei com ele na rua, ele falou, tô morando naquela casa ali. Eu falei, é onde eu tô. Então era uma casa de 3 quartos, ele tava no quarto ali, nós fizemos uma amizade muito grande. Lá em Punta Hermosa. Maneiro. Lá no Peru. Nós moramos na mesma casa durante 1 mês e meio, surfando todo dia, contato. Ele falou, assim que você chegar no Rio, você vai treinar jiu-jitsu comigo. Aí, super humilde o cara, né? Não, o Hollis estava à frente, né? Do tempo dele. Ele não era grandão, fortão, não tinha cara de... Não, assim, né? Nem tinha orelha, né? Assim, a orelha. O Hollis era um fenômeno, né, cara? Para ele foi o grande fenômeno, ele inspirou toda a geração. Ele e o Carson foram os caras e ele mudou a minha vida completamente. Ele me deu esse caminho, essa coisa do atleta, de conhecer. Porque a gente no surf, naquela época, nós éramos atletas. Mas não tinha esse conhecimento, né? Mas uma coisa intuitiva, muito natural ali, passar horas. Depois, quando fui pesquisar preparação física para surf, quando eu fui estudar realmente o que seria o ideal, eu comecei lá com o Fernando Bittencourt. Fernandinho, surfava com a minha Bitenca, pegava muito, aí Bitenca aí. Tu é um cara que eu queria trazer aqui, grande Bitenca. O Vitor Ribas, depois trabalhei muito com o Vitor Ribas também, entendeu? Então eu fui começando nessa geração aí. O Vitor Ribas foi um dos primeiros atletas na época a ter um bom resultado, foi terceiro do mundo, né? Então. Tem um cara, quando você falou aí de correr na fofa e nadar do Diabo até o Arpoador, até o Pia, me lembrei de um cara que é nosso grande amigo, Serginho Ratinho. Nem fala. Esse aí é meu ídolo, né? Eu me lembro, vou dar uma corrida na fofa. Eu também fazia a ginástica dos animais com você, né? O Ratinho era especialista, só corria na fofa. Eu também só gosto de correr na fofa. E até o Canto também, né? Ele estava morando em Portugal e voltou para o Brasil. Sabe por que ele voltou? Ficou com saudade daqui do Brasil, da violência, dos assaltos, cara, do trânsito, do vandalismo, dessa confusão, não aguentou lá, estava lá em Lisboa, né, e está aqui, cara, vamos se ver ele. Claro, eu quero encontrar ele aí. Quando eu estive lá em Portugal, me recebeu, cara, ele e a Tânia. Parceiro da Malhação mesmo, de Areia Fofa, até hoje ainda faz. Eu sei, já está com esse é um exemplo de qualidade de vida e saúde, né? Eu falo sempre assim, eu fui fazer uma palestra, eu faço as palestras e falo qualidade de vida é você chegar aos 65, 70 fazendo o que você fazia aos 30. É, e chegar aos 85 independente. E a gente está batalhando para isso, né, Rico? Então, para isso precisa ter disciplina, né, cara? Eu acho que
você que sabe, mas na minha vida eu sempre tive disciplina. Eu via que nos campeonatos de surf em Saquarema, Ubatuba, as baterias eram assim 45 minutos, 1 hora, e eu fazia triatlo, né? Eu treinava corrida, já fui segundo brasileiro de 800 metros, né? Então, um bom preparo físico te dava uma condição, meia hora de bateria mais grande, assim a galera morria, né? Então, ó... Não, aí começou a ter essa consciência. Um cara também que se dedicava muito era o Daniel Friedman, né? Daniel já esteve aqui. Daniel, a gente fez um curso de surf uma vez, isso há mais de 40 anos atrás, com apostila. Então, eu já trocava essas informações. Vocês que eram do esporte me ajudaram muito, né? Porque eu comecei a me dedicar tanto no surf quanto no jiu-jitsu, a preparação física. Essa era a minha ideia. Eu falei, de que forma eu posso ajudar isso aí? Porque não tinha muita gente... De uma forma didática, né? Exatamente, mas trabalhando com... Por exemplo, eu lá na Gama Filho, eu levava esses treinamentos para lá, conversava com esses mestres, depois com o Filé, sobre a parte de prevenção de lesão. Então, isso é muito importante para a evolução do esporte, né? Você falou numa coisa interessante, né? Hoje em dia, com o surf moderno, né, o Medina, Ítalo, Felipe Toledo, né, esses aéreos, essas manobras maravilhosas que ficam à frente da maioria dos atletas do mundo, né? São poucos que têm essa visão, surfar bem, troca de borda e ainda finalizar as manobras com grandes manobras aéreas, acrobáticas, né? E aí lesiona muito? Então, o que acontece? O surf mudou. Antigamente o surf era de linhas longas, lembra que a gente fazia? Realmente, esses aéreos, essas manobras hoje, aquilo é um impacto, observa aquilo, estuda aquilo, é um impacto muito grande nas articulações, seja joelho, tornozelo, coluna, a própria postura que eles surfam hoje, né? Já é diferente. Ficam todas, então você tem que fazer muito trabalho de compensação. O que provoca 90% das lesões musculares é o desequilíbrio muscular. Então, essa preparação física, ela tem que ser mais para recuperação, grande parte dela. Então, você tem que fazer a parte mais intensa, mas você tem que... O principal é a recuperação desses atletas. Então, você recupera para depois fazer o treinamento correto. Certo, então, porque é muito maçante. Exatamente, você tem que fazer essa compensação muscular. Então, tem que ficar muito atento a isso. Por isso que eu criei esse protocolo de exercícios que hoje, que eu falo que é para tirar a dor. Então, e olha só, eu treinei as equipes todas da Hurley, da Vulcan, da Quicksilver lá na Califórnia, e eram garotos de 13 a 15 anos. Eles já tinham lesões no quadril com 13, 14 anos, cara. Caramba. É uma coisa assim, com dores, entendeu?